Fala, Ah, pastor! E papai! aí, papai? Gostou? Já de verde e amarelo para a seleção Cara, brasileira de supermercado. já tô padronizado, cara. Já vesti a É isso camisa. aí. É isso aí, papai. Feliz de você estar aqui, feliz de você ter aceitado o meu convite, a minha convocação para vir para a Seleção Brasileira de Supermercado. Dia 20 agora, meio-dia, a gente vai ter a maior aglomeração para donos de supermercados no Brasil e para funcionários de supermercado também, para quem quer trabalhar no setor de supermercado também. E vai ser top da balada. Então vamos lá. Paulino, acho que todo mundo fica curioso de saber o seguinte. Por que eu te escolhi, Balbino? Conta a tua história, as pessoas precisam entender o motivo pelo qual eu escolhi você, que não foi à toa, não. Não foi, cara. Muito fantástico, assim. Um pouco da minha trajetória foi o seguinte, né? Eu trabalhei sempre em supermercados. Eu comecei a trabalhar em supermercados com 19 anos, 19, 20 anos. Antes disso, eu trabalhava com TI. Então, ali foi quando eu comecei a trabalhar e entender a dificuldade que existia dentro do supermercado. E eu fui crescendo dentro dessa dificuldade, tá, Leandro? Então, eu trabalhei de tudo dentro do supermercado. Então, eu já fui operador de caixa, eu fui repositor, eu fui TI, dei entrada em nota, eu fui o cara que despachava as mercadorias do estoque, fazia a conferência entre armazém, que fazia esse controle no estoque, chamado digitador na época. Fui conferente, fui encarregado do depósito, e aí eu fui passando para os cargos de liderança, né? Então, isso há mais ou menos, acho que uns 12 anos atrás, carinha de novinho, mas mais ou menos isso aí, há 10, 12 anos atrás, eu assumi meu primeiro cargo de liderança, que foi como encarregado de depósito. E aí foi onde eu entendi que ninguém cuidava de perdas na empresa que eu trabalhava, que era um grupo. Na época tinha 7 lojas aqui em Pernambuco, todas foram vendidas, o grupo foi fechado, era o novo hiper na época. E assim, ninguém se preocupava com perdas, não existia cuidado nenhum com isso, e eu assumi uma área que era a área de depósito, e ninguém nem sabia o que era isso. E eu pouco entendia também sobre perda. E não existia nada, cara. Não existia, só existia 2 livros no Brasil que falavam de forma muito técnica para pessoas que entendem de prevenção e não pessoas de operação para poder aplicar aquilo. É a E mesma ninguém coisa. conseguia pegar aquilo e implementar. É a mesma coisa que eu sinto falta. Hoje, É. inclusive, eu não vejo nenhum livro disponível que seja prático para as pessoas conseguirem pegar, implementar, botar. Inclusive, a gente está para abrir editora e todos os mentores vão estar lançando livros exatamente por causa disso. É uma necessidade que tem no Brasil, não tem nada direcionado, e a gente vai também fazer esse movimento aí para ter material, livro, informação disponível para todo mundo. Essa é a grande dificuldade. Então, por enquanto, não tem, mas terá. E aí, cara, eu fui para cima. Então, procurei buscar o que tinha de material fora do Brasil, inclusive, utilizando alguns sites, buscando algumas coisas, fui entendendo de prevenção, fiz o meu primeiro curso na época sobre prevenção, e aí fui buscando essas informações e fui começando a aplicar e entender o tamanho daquilo. Então, o pessoal fazia inventários na época e não separava e não passava os indicadores para os gestores. Eu achava aquilo um absurdo. Cara, os gestores têm que ter os indicadores de perda, eles têm que entender aonde estão os problemas dele. Porque de que adianta eu fazer inventário trimestral, como a empresa fazia na época, se eu não estou tratando, se eu não estou identificando. Então, eu comecei a modelar todo esse processo. E aí, quando eu comecei a implementar, eu fui fazendo ações práticas, cara. Por exemplo, uma coisa que ninguém se atenta em fazer é um endereçamento no estoque, endereçamento básico. Primeiro, departamentalizar o estoque e segundo, endereçar. Porque qual era a minha dificuldade na época, Leandro? Ninguém sabia onde ficavam as mercadorias. Eu tinha farinha de trigo em 3, 4 lugares diferentes. E aquilo era um absurdo. Eu tinha uma farinha de trigo da marca X, ficava num corredor, a da outra marca ficava no outro corredor. Então, a gente ficava maluco na hora de tentar tanto fazer uma compra, porque às vezes o estoque não estava batendo, e a gente tinha que verificar aquele estoque, isso era uma grande dificuldade, e que eu sei que muita gente que está assistindo a gente tem essa dificuldade, né, de ter uma boa qualidade nessa informação. E a gente começou a desenvolver esse trabalho. O primeiro índice de perdas no grupo, quando eu levantei esse número, tá, eu passei de encarregado de estoque para chefe de estoque das 7 lojas, e depois eu passei também a assumir a área de prevenção de perdas. Na Que empresa, é muito novo, mesmo já sendo um negócio muito antigo, ainda é isso. muito novo no Brasil, porque a maioria das empresas não tem as que tem no Roda Direito.
Exato, exatamente. E isso há exatamente, cara, 13 anos. Se eu não estou enganado, 14 anos. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu assumi esse desafio. Então, eu comecei esse trabalho nas empresas de prevenção, que não existia, tá? E a gente começou a rodar esse trabalho em uma das lojas, pegamos um piloto, uma loja Vitória de Santo Antão, a gente tinha uma perda lá de 3,9% na época. E a gente começou a rodar um processo, passo a passo, Custo venda? organizando o estoque. Isso Pelo custo, isso pelo faturamento bruto, tá? Faturamento bruto. Custo pelo faturamento bruto. Exatamente. Muito alto. Muito alta, muito alta. E aí, a gente pegou esse índice e começamos a trabalhar. No meu primeiro ciclo, pós esse número aí, quando a gente começou a aplicar ações básicas, no recebimento de mercadorias, levantamento do que realmente estava quebrando, porque a gente não tinha noção, a gente não lançava as quebras, a gente não lançava combustível, a gente não conseguia passar uma orientação para o pessoal. As perdas, gente, muitas pessoas não entendem, mas eles acabam achando que o departamento de prevenção é quem executa todo o trabalho de perda, toda a ação. E aí o meu trabalho ali era fazer com que as pessoas começassem a executar, porque eu era só, tá? Eu era só na empresa para, no caso, colocar isso em prática. Então, eu tinha uma empresa para aplicar, fazer o piloto e eu estava sozinho. Eu tinha que convencer o pessoal a comprar a minha ideia. Eu tinha que trazer o pessoal para junto. Eu tinha que mostrar ao cara do açougue qual era o papel dele. Eu tinha que mostrar ao cara do estoque qual era o papel dele. Eu tinha que mostrar para o cara da conferência o que ele tinha que fazer. Então, tudo isso eu tinha que fazer com que as pessoas comprassem a minha ideia, né? E isso eu tinha 22 anos na época. Então, era algo desafiador. Porque, vê, você pega um açougueiro, Leandro, com 20 anos de experiência, tu falar para o cara que o rendimento do cara não tá bom, cara... Entendeu? O cara vai dizer, tu não vai sair da fralda quando eu comecei a trabalhar. Ele não pode pegar simplesmente qualquer carne e botar num processo de preparação, entre outras coisas, né? E aí você pega essas pessoas com uma experiência gigante, e eu ali novo, eu ali um cara que de dado, de análise e tal, e tendo que tratar nessa parte aí, tendo que quebrar esse paradigma, tendo que chamar esse pessoal, convencer as pessoas a fazerem aquilo. A primeira coisa que eu fiz, cara, foi conversar com as pessoas e explicar e mostrar para ele o quanto aquilo está impactando no resultado dele, quanto ele está deixando de entregar, quanto ele está deixando na mesa, quanto ele está perdendo realmente em valor, sempre valorizando. Cara, olha, o teu resultado poderia aumentar em 20 mil reais se você fizesse isso aqui, ó. Entendeu? O açougue, seguinte, se você conseguir fazer esse rendimento dessa forma, tu vai aumentar o faturamento em X mil. O que você está fazendo não está errado, mas a gente pode melhorar isso aí. Então, o diálogo foi sempre esse no começo. Então, em 3 meses, a gente saiu de 3,8%, 3,89% na verdade, para 2,25%, foi 2,26%. Isso em 3 meses. Então, isso foi o tiro curto. Então, a gente caiu muito em cima e tal. E com um ano, a gente conseguiu entregar um resultado nessa loja de 1,79%. 79%. E aí, cara, nessa hora que a gente entregou esse resultado em um ano, o diretor da empresa fez assim, ó, eu quero que você implante em todas as lojas. E aí o desafio foi outro, né? Então, e aí eu tive que treinar uma pessoa para ficar no meu lugar, e esse foi o meu primeiro erro. Por quê? Eu sempre fui um cara, Leandro, de fazer. De ir lá, meter a cara, fazer, meter a mão, e todo mundo me perguntava o que tem que fazer. Paulino, como é que faz isso? Paulino, eu tenho que fazer aquilo. E eu não formei ninguém, papai. Eu não mostrei a ninguém. E aí meu diretor fez assim, cara, se tu quiser crescer realmente dentro de uma empresa, tu tem que ter alguém sempre preparado para ficar no teu lugar. Não é ter medo de ensinar as pessoas achando que ela vai tomar o teu lugar. É preparando aquela pessoa para você dar um passo maior. Entendeu? O pior de tudo é que a maioria das pessoas tem, na área de prevenção, muito isso, né? É uma patotinha desse tamanho e não deixa ninguém entrar, não quer passar conhecimento. Eu, quando fui estudar sobre prevenção, eu te achei na internet, no teu canal do YouTube, eu comecei a ter noção do que era, fui contratar gente, cara do mercado que entendia, para o cara me ensinar, porque eu não conseguia aprender, porque eu troço ninguém fala, ninguém explica, não tem nada. Depois que eu fiz o Open Market do supermercado do Brasil, mostrando tudo o que acontece e tal, hoje tem um monte de gente ensinando sobre tudo do supermercado, mas nada, né? Era certo,
rapaz, tem que descobrir. E era Era isso complicado. mesmo. Eu comecei o canal no YouTube em 2015. O Leandro citou aí justamente por conta disso, porque ninguém sabia de prevenção e eu entendi o seguinte. Na época eu estava fazendo a faculdade aqui no Senac, faculdade Senac aqui próximo, e pintou uma oportunidade de fazer um curso técnico de prevenção de perdas. E naquela época era algo muito fechado, que só teve uma turma e não abriu outra depois, um curso de 2 anos. Então, pude fazer essa formação realmente, então abriu mais ainda minha cabeça, porque eu já era gerente de prevenção e eu tive a oportunidade de estudar outros players, empresa um pouco maior, e adaptar aquilo para a realidade da minha empresa e de outras, porque muita gente, eu quero pegar o que o Walmart faz, eu quero pegar o que o Carrefour faz. Cara, não funciona, esquece isso, não vai funcionar. Não vai funcionar porque, primeiro, que as estruturas dos caras são gigantes, é totalmente diferente. O budget que os caras têm, o valor para investir é absurdo. E a gente precisa simplificar. E a gente precisa fazer com que as pessoas, quando você simplifica, executem isso. E o canal no YouTube, Leandro, eu recebia muito, vou te dizer, tá? E-mail de alguns consultores que hoje são meu amigo. Eu já recebi e-mail de consultor. Cara, tu tá maluco? Fazendo isso, entregando isso, mostrando como é que faz isso aqui. Tu tá querendo acabar com o trabalho da gente. Cara, eu recebi e-mail de consultor, recebia telefonema de consultor, porque os caras não queriam que eu falasse que aquilo era simples de se fazer e assim, eles não queriam que eu abrisse a caixa, entendeu? A realidade era mais ou menos essa. E eu acho que você passa muito por isso também. Então... até ignoro, mas ligo. E pelo contrário, quando as pessoas olham, por exemplo, as entregas que eu tenho, o acompanhamento de 3 anos no meu curso e tal, eu tenho um monte de consultor que me ataca porque eu ferrei os caras, porque agora o dono do supermercado tem noção das coisas, tem ciência das coisas, sabe os números. E aí o cara vem e vai falar assim, mas você vai fazer minha loja bater 2.500 metros quadrados? Você vai deixar a margem assim, 30? Você vai ajudar para minha perda bater 30%? Então o cara passa leigo, então ele passa a cobrar mais do cobrar resultado. E aí muito não dá resultado. E aí é uma merda isso, né? Então, tudo bem. Mas, Albino, olha só, aproveitar que você está aqui e tirar dúvida também da galera aqui que está perguntando sobre coisas de prevenção de perdas, né? Teve uma pessoa que perguntou, a gente vai falar sobre dia 20 de junho de 2000 ou seja, daqui a dois domingos, acho, né? Vai ser domingo de meia-noite, tem replay, está lá ao vivo comigo, a gente vai ter aula sobre prevenção, o que faz um agente preventivo, quais são as funções dele, quais são as habilidades dele, a gente vai falar isso tudo. Só que vai ser para as pessoas que estão com a gente lá na aglomeração, é a maior aglomeração digital do nosso segmento, que a gente já fez. E aí, Balbino, deixa eu te fazer uma pergunta aqui que me fizeram lá no como que eu faço para fazer a abordagem de um furtante que você identificou dentro da loja? O cara pegou lá, furtou, jogou o próximo dentro da bolsa e continua na loja. Qual é a abordagem que, por exemplo, cara de para não dar merda? Cara, que pergunta fantástica, né? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Muita gente acredita que a primeira coisa que você tem que entender é que na hora de fazer uma abordagem, você tem que ter primeiro 100% de certeza que o cara está com o produto dentro da bolsa. Eu sempre falo que se você não tem aquela certeza, o melhor é você não abordar. Então, sempre que você identifica que aquela pessoa está colocando algum produto dentro da bolsa, faz uma análise assim, primeiro, procura através de câmeras se o cara está em algum ponto cego, se o cara realmente não despachou aquele produto em algum local. Porque existem quadrilhas, inclusive, que fazem o trabalho contrário, tá? Que muitas vezes as pessoas fazem o seguinte, descartam a mercadoria no meio para entrar com uma ação de dano moral, porque lá na frente você vai abordar o cara está sem produto. Então, esse é o primeiro ponto. Tenha certeza que o cara está com o produto na bolsa. Segundo ponto só aborda o cara na frente da loja, após passar nos caixas. Então, infelizmente, a gente tem uma grande dificuldade com relação às nossas leis, vamos colocar assim. Então, até o cliente passar no caixa, ele ainda tinha a intenção de querer pagar. Então, ele pode colocar o produto onde quiser, infelizmente, tá? É assim que funcionam as leis brasileiras. E a gente tem que jogar o jogo. Então, na hora que passar no caixa, você vai e aborda aquela pessoa. Como tem que ser essa abordagem? Primeiro, você não pode abordar as pessoas de sexo diferente. Então, eu, homem,
o ideal é eu abordar outro homem. Então, se for uma mulher, o ideal é uma mulher abordar aquela mulher. Inclusive, uma coisa que eu gosto, por que isso é ideal? Por que isso é o melhor? Porque isso vai deixar, não que isso seja proibido um homem abordar uma mulher, isso não está em lei nenhuma, tá, gente? É só uma forma de você evitar que a pessoa fale que foi, de alguma forma, constrangida ou que teve, de alguma forma, a gente soou, assim, foi bruto, enfim, assim, a gente passou do limite na hora de abordar. Quando você é abordado por uma mulher, a forma de abordar é um pouco diferente, entendeu? Então, se for um homem, ele não vai poder reclamar. Ah, a mulher me agrediu, ela me segurou e me agrediu. Pô, peraí, tu é um homem, a mulher te segurou, como é que ela vai te agredir? Entendeu? Então, é basicamente isso aí, tá? Então, eu sempre aconselho dessa forma. E outra, tá? Eu acho muito importante, isso é um ponto para vocês também colocarem em prática, ter sempre uma pessoa próxima. Que essa pessoa poderia servir também até como uma testemunha, tá, de como foi essa abordagem. Terceiro ponto fundamental, você não pode abrir os pertences daquela pessoa. Tá, Leandro? Isso é importante. Quem deve abrir os pertences da pessoa é a pessoa que contém, que está com a bolsa, a proprietária. Então, na hora que você pede para ela assim, fulana, por favor, você poderia retirar o produto que você colocou na bolsa? Ou, boa tarde, você esqueceu de passar um produto, de pagar o produto, enfim. Normalmente a gente aborda da seguinte forma, senhora, boa tarde, acho que você esqueceu de passar um produto dentro da sua bolsa. Normalmente é assim, bem sutil, tá? De forma que não chama muita atenção. Se aquela pessoa falar que não tem nada dentro da bolsa dela, e você tem certeza que ela tem, você simplesmente vai falar novamente, senhora, eu sei que tem um produto dentro da sua bolsa, se a senhora quiser me entregar, você me entrega, eu libero, senão vou ter que chamar uma autoridade policial para que possa retirar o produto. Na hora que ela se nega a tirar o produto, você chama a autoridade policial. Nesse momento, você tem que ir para um local reservado, você tem que ter uma sala preparada para isso. Essa sala, ela tem que estar como, Leandro? Ela tem que ser uma sala com uma câmera de vigilância. Primeiro, outra coisa importante, a porta não pode estar fechada. Não, é igual o Carrefour que botou o cara na sala e não tinha câmera, não tinha porra nenhuma, né? Ferrou. Não pode fazer isso, não pode. Tem que ser uma sala com câmera e outra, não fecha a porta. Cárcere privado. Fechou a porta, pode ter problema. Então, deixa a porta meia aberta. Não deixa a porta totalmente aberta, mas deixa a porta sem estar trancada, tá? Não deixa nenhum objeto cortante, que eu já vi maluco que entra na sala e se corta quando não vê câmera. Ele tenta se cortar, tenta fazer alguma coisa. Não tenta tocar no cara para ele fingir que está sendo agredido. Porque às vezes você só coloca a mão, né, no ombro da pessoa e o cara se joga como se ele estivesse sendo agredido. E a imagem mostra muito isso, né? E outra, quando for conversar com ele, para com essa maneira de estar conversando, apontando o dedo, falando assim, gesticulando. Porque ele vai falar que o cara estava me ameaçando, disse que ia me bater, de que tinha uma quadrilha lá fora, que os caras iam me matar lá fora e tal. Enfim, os caras tocam o terror. Toca o terror só falando, cara. Moda que, pelo amor de Deus, gente. Toca o terror só falando. A câmera tá aqui, você vai para trás da câmera, toca o terror falando pro cara, mas não na frente da câmera, que tem maluco que faz até leitura labial. Enfim, aí, o que acontece? Vai chegar a autoridade policial na tua loja. Nesse momento, ela é a única pessoa que pode abrir a bolsa do cliente, ou levantar a blusa e retirar aqueles produtos. Sabe aqueles vídeos, tá, Leandro, que a gente vê de funcionários mandando tirar os produtos? Ele filma e manda tirar os produtos. Você pode ver, gente, que sempre é o furtante quem tira o produto. Entendeu? Ninguém vai lá e mete a mão e levanta e tira, porque não pode, entendeu? E ele vai e filma para mostrar que aquela pessoa tirou, porque quis tirar o produto e não quis esperar a autoridade policial. Mas assim, claro que faz uma pressão antes. Mas isso não pode ser demonstrado de forma alguma. E a autoridade policial, quando chega, é que pode abrir. Agora, legal, é o seguinte. Se chegou lá e não tem produto na bolsa, aí tu tá ferrado. Aí a casa cai. Porque aí é o grande porquê da abordagem, né? E a outra coisa, que eu acho que é o pulo do gato para todos vocês, é que sempre, que você tiver qualquer abordagem sinistra na loja, qualquer coisa, tenha um livro de ocorrência, gente. Pelo amor de Deus. Eu tenho esse problema nas lojas, que era o seguinte, os caras tinham abordagem, faziam trabalho, de repente a gente estava com uma ação, porque um cliente disse que foi agredido durante uma abordagem. Quando foi isso? Foi no dia tal, já estava em processo. A gente ia buscar, não tinha imagem, não tinha livro de ocorrência, não tinha testemunha. O cara que era fiscal nem lembrava, cara. E aí a gente ficava perdido, ia lá para
para ação civil e chegava lá, cara, nem sabia de nada. Então era a palavra daquele furtante contra a palavra da empresa sem ter prova nenhuma. Então, faz isso, cara. Pega as imagens, arquiva, deixa salvo. Junto com isso, deixa um protocolo. O que foi que aconteceu? Quais foram as pessoas que viram? Quais foram os funcionários que estavam naquele horário que viram aquilo ali? Isso é importante, tá? Para o teu jurídico. Isso é importante para você, gestor, para dono de empresa. Isso é fundamental. Porque senão você não vai saber. Você sabe, Leandro, que o dia a dia do seu mercado é aquela loucura. Então, tu não vai ter como lembrar daquilo, tá? Então é importante, coloca lá, vê quem estava no dia, as testemunhas, como foi que aconteceu. Inclusive, se você chamou a autoridade policial, quem foi o policial, se foi sei lá, quem foi as pessoas. As pessoas não param para reparar que isso, por exemplo, é um detalhe importantíssimo, que é o registro da ocorrência na loja, independente do que foi, né? A gente teve uma reunião antes da pandemia, foi uma das últimas reuniões que a gente fez da associação, da ABRAP, aqui, e a gente chamou um delegado, né, que era do Batalhão de Operações Especiais daqui, e ele disse que a maioria dos casos que a gente, de supermercados, o pessoal não registra boletim de ocorrência. E eu digo isso por experiência própria também, que eu sei disso. Porque a gente não faz. Por que a gente não faz? Eu expliquei para ele. Por que a gente não faz isso? Porque a gente perde um tempo do caramba, velho. Eu ia para fazer um BO na delegacia, eu passava 3 horas lá, cara. 3 horas no supermercado eu consigo fazer muita coisa. Então, eu vou perder 3 horas. Na época, eu era gerente administrativo do supermercado. Eu cheguei a ser também gerente administrativo, tá, gente? Também fui da operação em si. E eu passei 3 horas. O cara que eu fui para fazer a ocorrência dele foi liberado antes de mim. Entendeu? Para vocês terem ideia da burocracia e de como o negócio é contrário a quem quer agir da forma correta. Então, assim, é terrível, entendeu? Aí, o que é que acontece? Eu já peguei situações onde tinha um senhor de 76 anos de idade que entrava na loja, ele era viciado em jogo, Leandro, jogo de baralho e tal. E aí ele pegava o dinheiro, jogava, perdia o dinheiro e ia na minha loja roubar para dizer que ele tinha pago com o dinheiro que ele tinha perdido no jogo, cara. Vê que absurdo. E aí o apelido do cara era alguma coisa mão de neve. Era um senhor, 76 anos. 3 pontos da fena, problema disso, aquilo outro, tal, um monte de coisa, cara. Aí eu sei que eu peguei ele furtando, a gente, não, vai pra delegacia. Foi pra delegacia, o policial veio falar comigo. Disse assim, olha, libera o cara, é um senhor tal. Eu fiz, cara, tu sabe qual é o apelido dele no comércio? Mão de neve. Eu não vou liberar esse cara nem fudendo. Eu não tô nem aí se ele tem 76 anos de idade. Ele tem que ter vergonha na cara. E outra coisa, eu nem posso fazer isso, porque a minha empresa não permitia. Então, assim, tem redes que não permitem. Então, a minha não permitia, velho. Eu tinha que, todo furto que tivesse, eu tinha que registrar um boletim de ocorrência. Tinha que documentar, tinha que fazer tudo isso. Então, ferrou. Aí eu expliquei pro cara, não, vai ter que pagar uma fiança. Aí o cara, velho, se virou, vê um filho dele, pagou fiança. No outro dia, Leandro, chega o filho do cara lá na empresa, lá pra falar comigo. Eu disse, ele pode subir para falar comigo agora só com meu segurança. Aí sobe meu segurança, que cidade do interior, para quem não sabe, né? A gente normalmente tem um PM lá, né? Uhum. Na frente da loja. Então, o cara Tá no tem Rio um de PM. Janeiro, tem muito segurança que é PM, muita gente que trabalha lá, É, cara. é isso aí, cara. É isso aí. Aí o cara subiu com ele, Leandro, viu? Com aquele receio, ele veio me pedir desculpa, tal. Um cara super gente boa, filho dele, envergonhado. E assim, na hora de liberarem o senhor lá, eu tava até, quase que eu falava assim, deixa ele preso, porque a mulher dele tava querendo matar ele, cara, lá de fora. A mulher dele foi pra cima dele, deu tapa nele e tal e coisa, meu Deus do céu. Loucura. Então, são essas coisas que a gente passa no dia a dia. Se você não tem um registro de ocorrência sobre isso, se você não faz esse trabalho, é muito difícil, tá? E a outra coisa, pegando já essa questão da abordagem, falando a questão da abordagem preventiva, que essa é uma abordagem que a gente chama de corretiva, né, Leandro? Que é a abordagem depois do furto. Depois do furto. Tem a preventiva, é o mais legal, né? Essa é Olha, a mais legal. a gente está há 15 minutos só explicando como aborda. Para você ver o quão rico é a profissão do cara de prevenção. E a maioria das pessoas no Brasil não tem nem noção disso. O que aconteceu, por exemplo, no Carrefour lá, que pegaram o cara, mataram o cara de porrada na loja, é falta de instrução. É falta de instrução.
Exato, E dá exato. depois. Exato, e aí você chega num nível, você começa a terceirizar também, e aí começa, Leandro sabe, começa a dar problema, começa a dar merda nesse negócio, terceiriza, cada um vem com as suas loucuras, enfim. Então, as empresas que terceirizam muitas vezes não têm o mesmo cuidado que as empresas realmente precisam, necessitam. Cara, é uma merda. E a questão da abordagem preventiva, eu acho que essa sim deve ser muito praticada por vocês, tá? E quando eu falo abordagem preventiva, não é chegar junto do cara e falar assim, olha, esse produto que tu colocou aí, tu vai ter que pagar, tá errado. Não, você não pode fazer isso, como eu falei para vocês, até porque, infelizmente, as leis não permitem que a gente faça isso. É diferente dos Estados Unidos, você pode fazer isso. É diferente, cara. Se o cara colocar um produto no bolso lá, o cara já vai abordar em cima, velho. É diferente as leis. E aí, como funciona? A abordagem preventiva é que eu chamo de boas-vindas. É uma forma de você atender bem o teu furtante. De mostrar para ele que tu tá de olho no cara, entendeu? Aí a turma faz, pô, Bobina, eu vou chegar junto do cara que é furtante para oferecer coisa para ele. Claro, Vai, velho. claro, pô. Velho, É claro, pô. com certeza. Pra Então, saber que viu ele. Porque o furtante, ele acha que ninguém viu. Aí você tem que ir lá abordar para mostrar. Ó, nós já sabemos, tá bom? Se você quiser continuar, a gente tá aqui. Tá filmando. exatamente. Como é que faz, Bob? Explica. O fator mais importante sempre na abordagem é a inibição. Isso é o que mais funciona, cara. Então, você vai chegar junto daquela pessoa, o cara chegou lá primeiro, você já desconfia como. O cara chega na tua loja, calor infernal lá no Rio de Janeiro, 39, 42 graus, o cara chega de casaco, né? Jaqueta, moletom. Opa, tem coisa errada, papai. Esse cara, entendeu? Tem coisa errada. Com aquela roupa de capuz. Então, opa, vamos lá. Bom dia, senhor, tudo bem? Encontrou o que está desejando, tá com alguma dificuldade, quer uma cestinha para ajudar nas suas compras. Essa é a primeira coisa que você pode fazer. Dar um bom dia, uma boa tarde e perguntar se ele encontrou o que está procurando. Por quê? Normalmente o furtante ele entra, ele sai procurando, ele sai olhando para cima para procurar câmeras, ele sai olhando para ver se tem algum ponto cego dentro da loja, ele começa a analisar se tem alguém olhando ele começa a verificar todos esses pontos porque ele vai tentar identificar os fatores de risco que a empresa tem. Porque, cara, eu sempre falo que o furtante é um bom analista de risco. Ele é um cara que é foda, pai. Entendeu? Ele vai, ele vai começar a olhar isso. E aí você, opa, vou lá. Bom dia, tudo bem? Você está procurando alguma coisa? Não encontrou algo nessa sessão? E começa a falar com o cara, entendeu? Tem que destravar. E na hora que você vê também, Leandro, que ele pegou um desodorante e colocou no bolso, o que é que você faz, cara? Eu vou lá, pô, o cara colocou o desodorante no bolso, ele tá errado, o que é que eu faço? É simples, pega uma cestinha. Boa tarde, senhor, tudo bem? Olha, cuidado que esse produto é um pouco inflamável, tá? Eu acharia melhor se eu colocar o produto nessa cestinha aqui e entrega a cestinha pro cara. Tu nem falou que o cara tá roubando, tu nem falou que pro cara que que ele não pode colocar aquele produto ali. Tu não foi agressivo, tu não tem problema não. Só ofereceu a cestinha e pediu para que ele colocasse o produto que é inflamável, que pode machucar ele, na cestinha. E isso são ações que você tem que fazer, cara. Você vai lá, oferece uma água, oferece um café, entendeu? Tudo isso. Essa é uma sacada, a abordagem preventiva, ela tem que ser praticada. É o boas-vindas, é você realmente chegar na pessoa e mostrar, olha, eu estou de olho em você, eu sei que você está fazendo isso, e eu vou te pegar lá fora. Essa é uma forma de falar isso pro cara. Sem dizer, né? A gente não fala, vou te falar lá fora. Sem falar. Sem falar nada disso, entendeu? E ainda tem um terceiro fator que eu acho que impacta muito na questão da abordagem e que muita gente me pergunta, Balbino, e quando é uma criança? E quando eu pego uma criança furtando chocolate? Quando eu pego uma criança, o que é que eu devo fazer? Aí, você tem que ter um contato e um relacionamento. Normalmente, o gestor, o dono da empresa, tal, tem esse relacionamento. Mas o cara da prevenção tem que ter esse canal diretamente com as autoridades, tá? Porque aí você tem que entrar em contato ou com a delegacia, né, da criança e do adolescente, tá? Ou então com o conselho tutelar, entendeu? Você tem que ter esse contato direto. Mas não vai mudar a tua abordagem, tá? Não é porque é uma criança que você não vai poder abordar. Você pode abordar seguindo todas essas regras que a gente falou da abordagem e, claro, esperando o conselheiro tutelar chegar ou o delegado lá junto também do conselheiro tutelar, né, da delegacia da criança e do adolescente. Muda. É totalmente diferente
Porque se vier o cara do conselho tutelar, ele vai levar, ou então vai chamar os pais, enfim. Normalmente, quando tem abordagem preventiva, a pessoa já sabe que você. Aí ela dá mais uma volta na loja, larga, troca o papel. Isso, isso. E aí, Leandro, uma coisa que muitas empresas, infelizmente, já aconteceu de ter, inclusive já aconteceu até comigo, o pessoal fazer isso, a desova do produto e quando sai ser abordado. Então é por isso que eu falei lá no começo, para estar ligado em quem você realmente vai estar abordando. Se o cara realmente furtou, tá com aquele produto em mãos ou não. Cara, não corre risco. Eu sempre falo assim, é melhor você perder o desodorante na hora de ficar naquela dúvida do que você abordar o cara e o cara não tá com aquele desodorante no bolso. Então, assim, a perda, ela é inerente ao negócio, a gente sempre fala isso. Então, você tem que entender qual é o nível. É melhor perder um desodorante ou abordar o cara sem ter certeza e o cara entrar com uma ação e eu pagar 8, 10, 20, 30 mil reais. Então, E normalmente o roubo de cortante do cliente é menos de 15%, né? Do sim. total da loja. E, inclusive, Leandro, como você falou, o furto, somando furto externo e interno, dá isso, cara, 15%. As duas coisas. Porque é importante o pessoal entender. O furto interno é muito maior do que o furto externo. As fraudes internas é muito maior. Quando a gente fala de prevenção, todo mundo pensa em segurança. E eu preciso falar sobre a abordagem, porque o que todo mundo quer saber é como é que evita o furto. Isso é um pedaço pequenininho da pena. Muito pequeno. Muito pequeno. A maior parte dos problemas que você tem é um funcionário, como eu já identifiquei, funcionário saindo do estoque com um carrinho cheio de cerveja para colocar no carro dele, entendeu? É funcionário colocando dentro da roupa um monte de aparelho e aquele refil de aparelho de barbear, colocando dentro da roupa desodorante, vários produtos que são facilmente vendidos lá fora, que na maioria das vezes são abastecidos por teus funcionários, porque você não tem um processo, você não tem uma boa amarração, primeiro, lá no teu procedimento interno da tua empresa, que eu acho que é algo que é fundamental. Então, se você não tem, para na hora da contratação da pessoa, o contrato, né, do funcionário, ser bem explícito com relação às regras que a empresa tem, entendeu? E o pessoal, olhando, o pessoal fica até naquela dúvida. Eu vou falar nas regras que é proibido furtar, é proibido roubar, é proibido fraudar isso, isso. É claro que tem que colocar. Aí você vai dizer assim, mas isso é notório, todo mundo sabe que é proibido roubar. Sim, meu amigo, mas o que não está escrito, cara... Você tem que estar escrito e o cara não pode entrar de capacete dentro da loja. Tem que estar descrito. Tá dando eco no meu som, não tá eco contigo? Comigo não tá. Tá, o pessoal tá falando que tá dando eco aqui. Tá? Não, tá de boa aqui. Tá de boa. Fala uma parada pra mim, importante. Fala sobre batida de armário, cara. Show. Outro assunto polêmico dentro da prevenção. Isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico. Isso é muito polêmico porque as pessoas dizem não pode fazer batida de armário, a gente não pode revistar funcionário. O que é que eu vou fazer para fazer esse trabalho? Gente, é o seguinte. A abordagem de funcionário e batida de armário, esse tipo de coisa que você faz, primeiro, ela não pode ser seletiva. Você não pode escolher, você escolher. Ou você faz sorteio, ou você faz com todo mundo. Não existe esse negócio de, eu vou fazer batida de armário só com balbino. Não. Ou faz sorteio, ou faz com todo mundo. Lembrando que isso também tem que estar dentro do teu regimento, dentro das tuas normas, né, na hora do contrato. Semanalmente tem que ser feita uma batida no teu armário, assim, sabe? Tem que estar explícito também na regra da empresa, tá? Isso é importante. A batida de armário, ela tem que ser, no meu ponto de vista, eu sempre coloco isso em prática, tem que ser feita de forma aleatória, ou seja, você nem pode ter horário, nem dia marcado para fazer isso. E em terceiro ponto, ela tem que ser feita geral. Ela tem que ser feita de forma geral. Por quê? Porque você fazendo de forma geral, você está sendo imparcial. Você não está puxando sardinha para ninguém, para setor nenhum, e não vai ficar devendo com relação a nada. Continua explicando, já volto, continua. Tá. Então, na hora de fazer todo esse trabalho, você tem que
primeiro, identificar qual seria a necessidade, dependendo da quantidade de armário, de volume que você tem, para você fazer isso semanalmente. Porque às vezes você tem um volume muito grande. Mas o ideal é fazer uma vez por semana, em dia e horário não agendado. Nunca agenda, gente. Isso é fundamental. Não agenda. Muita gente quer fazer auditoria e agenda auditoria. Não se agenda isso. Então, a batida de armário fazer uma vez na semana em horário aleatório. Revista de funcionário. Pode ser feita A revista gente de pode fazer funcionário? limpeza. A gente pode fazer limpeza também, não é? Limpeza de armário. E outra, Vamos cara, fazer é a limpeza. terrível. Preciso que todo mundo desocupe o armário. Pronto. Aí fica alguém ali enquanto as pessoas estão Simples. desocupando os armários. Simples assim. Outra coisa que eu fazia também, Leandro, lá na empresa, e costumo falar para o pessoal fazer também, é armários rotativos. Você não vai ter o armário fixo de funcionário. Então, um exemplo, essa semana o armário do Balbino é o 1, na próxima semana vai ter que ser o 2. Então, o Balbino vai ter que desocupar o armário dele, para na outra semana ele vai ocupar o armário 2. Então, a gente chamava isso de armário rotativo. Então, você não tem um armário seu fixo, entendeu? Então, você vai lá, pega aquele armário e coloca os produtos. Aquilo que é seu e você vai ter que deixar lá. Então, armário rotativo. Tem empresas que utilizam outra prática que eu acho até melhor, que é o rotativo mesmo. Então, você chega lá, o armário que estiver disponível, você abre, coloca seus objetos lá e fecha. No final do dia, você tem que tirar e deixar ele desocupado. Mas aí depende também de cada empresa, porque às vezes as pessoas precisam deixar objetos, dependendo da região, deixar mais objetos dentro do armário. E, enfim, mas para mim, o rotativo semanal funciona muito bem. O cara, essa semana o meu é 1, na outra semana é o 2. E aí, cara, tu vai ter que limpar de toda forma, tá? Então, isso aí, assim, levanta muita dúvida. E eu sempre falo o seguinte, se o pessoal tem esse receio, senta com o teu advogado, vê, tem um bom contato com o teu jurídico, entende como funciona o processo, cria a norma, a regra e aplica no dia a dia. E não faz o contrário, não tenta implementar algo que você ainda não sabe se vai dar merda lá na frente. Então, faz isso aí primeiro. Essa parte de processo é fundamental ter o apoio jurídico. Tem que estar com alguém algum advogado, entendeu? Isso é fundamental. E isso tem que ser muito transparente, sabe, Leandro? Se é rotativo, tá, hoje é 1, amanhã vai ser o 2, depois vai ser o 3, você vai passar isso aí. A questão dos pertences. Esse era um problema. Tive empresa que, inclusive, tinha até anteninha, tá? Que o cara saia do estoque para identificar se o cara estava com algum produto. Da mesma forma que quem fazia abordagem na frente da loja, a gente tinha as anteninhas no estoque, porque se o cara saísse do estoque com algum produto, ela ia soar, entendeu? Com algum produto. Somente no magazine, eu tive loja de magazine de prevenção, e a gente tinha esse problema. Então a gente tinha as anteninhas, né? Então o cara saía do depósito, soava a antena da mesma forma como ele fazia a abordagem na frente da loja. Então, são processos diferentes, né? Mas que eram necessários para aquele formato. Mas você pode também fazer a questão da revista pessoal, né, do funcionário, desde que isso seja uma norma, uma regra, que esteja lá dentro do teu contrato. Isso tem que estar formal. Porque se não está formalizado, tu vai ter problema. Tem várias empresas que têm vários problemas por conta disso. Na hora de fazer revista pessoal, né, Leandro? Então, é isso. Se você não tem, vai dar problema. Se não tem a isso. norma para ir fazer problema. É isso. E, gente, isso é só a prévia de tudo que a gente vai estar entregando lá na aglomeração do dia 20. Então, eu quero vocês com a gente lá, dia 20 de junho, de meio-dia à meia-noite, tá? Antônio Balbino vai estar lá como um dos convocados da nossa seleção. E Com vai certeza. estar abrindo a caixa preta da prevenção. O pessoal não tem noção do que ele vai passar. Gente, isso aqui, eu digo, Leandro, isso aqui é 1%. É 1% do que a gente entrega. O pessoal não tem noção. E sabe outra coisa, Leandro, que o pessoal me pergunta muito, eu queria responder aqui, já como estou com o teu público também. Como foi que eu conheci o Leandro Rosadas? Muita gente pergunta isso, sabia? Ótimo. Muita gente me pergunta isso, cara. E assim, como foi que eu conheci? Aqui perto de casa, eu tive o meu primeiro cliente, que foi o Vitor, do Supermercado Maravilha. Que foi aluno do Leandro, do DLM 45, turma 3, lá no começo, acho, turma 3, turma 4, uma coisa assim. E o cara disse assim, porra, bicho, eu tô fazendo um curso do DLM 45, que é muito bom, o cara é muito bom. Eu falei, pô, quem é esse cara? Não, é o cara aí, pô, Leandro Rosada. Eu falei, eu sei quem é Leandro Rosada. Eu vejo os vídeos dele no YouTube e tal. Ele, porra, eu vou falar com ele agora aqui. Aí mandou mensagem pro Leandro.
Aí o Leandro foi depois respondeu, eu disse, pô, eu sei quem é o Balbino, eu acompanho o canal dele no YouTube. Eu gosto pra Sou caramba. fã do Balbino. Sou fã do Aí Balbino. casou muito, cara. Aí eu era fã do trabalho do Leandro, porque o Leandro, ele sempre teve um trabalho que era uma coisa que eu gostava de aplicar na minha didática, que é o seguinte, ser o mais simples possível. Mostrar para as pessoas a forma simples de executar o trabalho. E o Leandro era assim, cara. Ele começava a explicar uma coisa da área comercial para os caras, para o cara bater o compra e venda, ele não vinha com uma teoria de outro mundo. Ele mostrava para o cara na prática como ele batia o compra e venda. E eu, cara, esse cara, eu começava a... Peraí, a acurácia de estoque, eu não vou explicar dessa forma para o pessoal, não. Eu vou mudar, eu vou usar a metodologia que o Leandro usa, bem simples. Aí eu começava a adaptar os vídeos para ser bem simples, entendeu? Mas porque eu já acompanhava esse cara. E aí a gente acabou se encontrando um fã do outro. Teve uma feira aqui em Recife, foi quando a gente se encontrou pessoalmente. E o Leandro fez assim, cara, eu quero tudo na minha consultoria. E aí a gente foi trocando ideias, isso passou 2 anos até eu finalmente entrar para o time de mentor do Leandro. E, cara, fantástico, velho. Assim, o instituto, a galera, eu me senti muito acolhido, assim. Eu cheguei, parecia que eu estava lá há 10 anos. Conheci o Leandro há 10 anos. Entendeu? O time é muito bom, a sinergia é muito boa, a entrega é muito grande, entendeu? E outra, eu comecei a entender, Leandro, que o meu papel assim, ampliou de uma forma exponencial. Assim, eu comecei a entender o quanto as pequenas e médias empresas precisam colocar a prevenção para funcionar e precisam colocar isso de forma simples. Entendeu? Você me mostrou esse caminho. Entendeu, cara? Então, fantástico. Só explicando aqui pro pessoal, porque muita gente pergunta como foi que a gente se conheceu, Léo. Mas foi assim. Na verdade, eu era fã do cara, encontrei o cara e descobri que ele era meu fã também. Deu match, né? Foi, justamente. Demorou pra gente se juntar, mas a gente já tinha contato há muito tempo. Já. A gente já trocava ideia há muito tempo. Fã do Leandro. E assim, gente, vocês não têm noção da dificuldade que é para formar pessoas para a área de prevenção de perdas, formar pessoas para a operação. Cara, eu sei muito bem o que é isso. A gente contratar uma pessoa para prevenção é quase impossível. Você encontrar uma pessoa de prevenção para contratar é quase impossível. Eu fico feito um maluco aqui. A pessoa, mas indica um cara de prevenção? Não tem. Não tem, cara. Não tem, porque os que têm estão trabalhando, né? Já estão trabalhando. Ou, no caso, muitas vezes, o cara tá parado porque está fazendo consultoria, está tentando fazer alguma coisa, entendeu? Então, assim, não tem gente para isso. Não tem. E eu acredito que vocês não têm noção aí do que a gente vai entregar, né, Leandro? E, Balbino, pensei em fazer uma coisa aqui top. Não sei se você topa fazer. Vou fazer assim, ó. Eu vou salvar essa live e quando salvar, você vai marcar 2 pessoas. E eu vou fazer um sorteio e quem ganhar, ganha 1 hora de mentoria contigo. O que você acha? Particular. Para falar da prevenção. Show. Tu topa? Com certeza, topo. Com certeza. Então, o teste vai ser o seguinte. Quando salvar a live, vai lá, faz um comentário, marca 2 pessoas. Eu vou rodar um sorteio dentro desse post, dessa live. E aquele que... E o cara que for selecionado vai ter 1 hora com o Balbino. Vamos pra cima e muito mais longe. Tamo junto. Vamos pra cima. É muita entrega, cara. Aqui é assim. É muita entrega. Aqui é assim. Entrega mais do que promete. Sempre. Pessoal, eu quero muito. Então, vou salvar. Quando salvar a live, faz comentário no post, tá bom? A gente deve fazer um sorteio amanhã. E vamos pra cima e muito mais longe. Tamo junto, Balbino. Obrigado, Leandro. Gente, obrigado. Nos vemos no dia 20, na maior aglomeração digital do segmento do supermercado. Valeu! Olha,